Agradecemos, exaltamos ao teu santo nome, porque o Senhor é bom e a sua fidelidade, a sua misericórdia, ela dura para todos sempre. Obrigado, Senhor, por nos permitir por mais uma vez nos reunirmos para engrandecer e exaltar o teu santo nome. O nosso pedido é que neste momento o teu Espírito Santo venha nos direcionar e nos guiar na tua palavra, ó Pai, para que todos nós venhamos alimentar na tua verdade, para que assim venhamos nos fortalecer e vencer todo embate, toda batalha que está nos proposta. Nós te louvamos, bendizemos e exaltamos ao teu santo nome. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Queridos, vou pedir para que, se você estiver com a tua Bíblia, você abra. Eu quero ler um texto que está em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 29. Nós estávamos agora há pouco no louvor, eu percebi que o sinal da internet estava caindo, mas nós estamos aí juntos para glorificar a Deus. Depois a mensagem vai estar lá no canal do YouTube da igreja, o BPC Guiratinga, lá no YouTube, também para que nós venhamos compartilhar com os nossos amigos e irmãos, que assim você sentir no teu coração. Vamos lá meditar na palavra de Deus. Hoje um culto especial também. Estivemos aí domingo, hoje estamos aqui novamente, agradecendo aqui a presença do nosso irmão Tiago, do Josué, do Luiz Fernando. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Sexta-feira nós estamos novamente aqui cultuando a Deus, transmitindo também. Sábado agora é o culto, né? Que é o Masbra, que os homens vão estar dirigindo, então você também participe, sábado agora. E no domingo também, às 19 horas, estamos aqui celebrando a Deus, o nosso culto da família, o culto de celebração, culto ao Senhor. Isso é maravilhoso. Vamos lá, Mateus capítulo 11, verso 28 ao 30. Verso 28 ao 30. A palavra de Deus nos diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glorificado seja Deus pela sua palavra. Queridos, esse texto nos chama a atenção, e nós vamos, assim como nós sempre aprendemos, vamos mais uma vez aprender. Para você que já conhece, você vai só relembrar, mas nós vamos aprender um pouquinho mais com o nosso Jesus Cristo, pois Ele passou aqui nessa terra e Ele não cometeu pecados, Ele permaneceu santo e puro. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos um modelo perfeito, um modelo sem falhas, um modelo sem erros, sem nada que possa levar em descrédito a sua mensagem. Então Jesus é o nosso exemplo perfeito. Quando eu olho para Ele, eu não vejo de onde poder criticá-lo pelas suas atitudes, mas quando eu olho para Jesus, eu só consigo admirá-lo, exaltá-lo e glorificá-lo, porque Ele sendo Deus, mas estando no corpo humano, Ele passou por essa terra e manteve fiel a Deus, ao Pai, e assim não cometendo nenhum pecado. E essa é a nossa luta, essa é a nossa batalha, dia após dia, resistir ao mal, pois assim a palavra de Deus nos diz: olha, resistir ao mal e ele fugirá de vós. E nós vemos essa palavra se cumprindo na vida de Jesus Cristo. Quando Ele estava, depois dos seus 40 dias de jejum no deserto, Ele foi tentado pelo mal, pelo diabo, mas Ele resistiu ao diabo. E não foi Jesus que fugiu da presença do diabo, mas foi o diabo que teve que fugir da presença de Jesus. Porque quando nós resistimos, nós avançamos, e o diabo tem que abrir o caminho para nós continuarmos. E eu já entrego essa palavra para a igreja nessa noite. Se eu e você resistirmos às forças das trevas, se eu e você resistirmos às ofertas do mundo, você pode ter certeza que o caminho será aberto para que você seja abençoado, para que a tua casa seja abençoada, para que a tua família seja abençoada em nome de Jesus. A nossa parte é usar Jesus como nosso exemplo e resistirmos a tudo aquilo que o inimigo tenta nos ofertar para nos atrair e nos distanciar da presença de Deus. O texto que nós lemos aí, Mateus capítulo 11, verso 28, ele inicia com uma frase que é muito bem-vinda, quando Jesus ele diz: olha, venham a mim. Não é nada melhor, queridos, do que você estar
em algum lugar, na tua casa ou no teu local de trabalho, e alguém fazer um convite a você. Luiz Fernando está lá no Mercado Guiratinga. É Mercado Guiratinga, né, Fernando? Fazendo propaganda aqui, depois a gente vê lá, né, o Beré. Ele está lá no Mercado Guiratinga, lá trabalhando e preocupado com o seu almoço. Preocupado, o que eu vou comer hoje? Eu tenho que sair daqui correndo e preparar o almoço. Aí chega uma pessoa lá, um amigo, e fala assim: Luiz Fernando, você quer ir lá na minha casa hoje para comer comigo um churrasco? Qual vai ser a tua resposta, Fernando? Eita! Aí, não, claro que eu vou. Porque o convite é muito bom. Um convite que vai saciar a minha necessidade, ele é ótimo. Um convite que ele vai saciar as minhas dificuldades, ele vai solucionar as minhas dificuldades, eu aceito. Quando Jesus ele faz o convite, ele está fazendo a mesma proposta. Ele não está nos convidando simplesmente para um churrasco, mas ele está nos fazendo um convite para termos uma vida transformada, uma vida liberta, uma vida onde os problemas não vão nos aprisionar, porque nós vamos estar ligados em Cristo. Então, mais do que um convite para um almoço, ele faz um convite para termos uma vida feliz, uma vida realizada, uma vida completa, e só Cristo pode nos dar isso. Nesse mundo, aquilo que nós estamos vivendo nesse tempo, o verdadeiro cristão ele não assusta. E não é porque ele tem fé, porque a fé ela não nos imuniza de nada, não nos deixa imune, mas é porque ele crê que Deus, na sua infinita bondade, amor e graça e poder, ele cumpre com a sua promessa e com a sua palavra. E na sua palavra ele diz que ele é quem protege os seus, é ele quem guarda aqueles que confiam nele. Então aquele que está firmado em Cristo, mesmo nos momentos de crise, dificuldades, ele continua entendendo que na presença de Deus, na casa de Deus, é que ele encontra refúgio, é que ele encontra segurança, é que ele encontra uma fortaleza. Então Jesus ele faz o convite: vem a mim. Quem sabe você que está aí nos assistindo, ou que vai assistir depois, está se sentindo muito preocupado, pensando o que vai acontecer no futuro, pensando, tentando imaginar o que vai acontecer quando essa quarentena encerrar. Mas eu quero dizer para você, a tua parte não é ficar tentando imaginar o futuro. A tua parte é lançar no Senhor toda a tua vida, toda a tua confiança, porque o futuro pertence ao nosso Deus, e é Ele que vai garantir a nós o futuro, é Ele que vai garantir a nós o dia de amanhã. A única coisa que Ele quer de mim e de você é que nós venhamos entender o convite que Ele está fazendo. E o convite é: venha a mim. Mas é quem é para vir, Senhor? Eu citei o exemplo do Luiz Fernando, e eu falei: olha, ele está com fome, e o convite é para almoçar. Então ele aceita o convite, porque vai saciar a sua fome. Aqui o convite de Jesus, ele fala assim: olha, venham a mim. Quem? Todos vocês. Aleluia! Todos vocês. Mas quem? Todos sim. Aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Essa é a proposta de Cristo Jesus. Venham a mim. O convite que eu faço a vocês é porque eu quero ofertar a vocês um alívio. Quantas pessoas estão vivendo aí, Josué, correndo, procurando um alívio? Quantas pessoas nesse tempo agora estão buscando um meio para tentar garantir um certo alívio? E Jesus já fez a proposta: olha, você está sobrecarregado, você está cansado, sobrecarregado, pode vir, porque eu vou dar a vocês alívio. Alívio. Nada melhor do que quando você está trabalhando lá e está muito esforçado, e corre para cá e corre para lá, e surge aquele momentinho do café, né, Tiago? Momentinho do café, aí você, agora vou dar uma aliviada, vou sentar, vou tomar um cafezinho, vou descansar. A proposta de Jesus é esta. Ele não está falando que você não vai trabalhar, ele não está falando que você não vai ter que se esforçar, não. O que ele está falando é que para a tua alma ele vai dar alívio. Ele vai tirar de você a ansiedade, ele vai tirar de você o medo exagerado, e ele vai colocar dentro do teu coração a paz que você precisa, a esperança que você necessita. Então, queridos, nós temos que entender a palavra, viver a palavra e colocar a palavra em prática, porque senão nós vamos viver a vida toda buscando algo que Cristo já nos ofertou, buscando algo que Cristo já nos deu. Senão, assim nós vamos viver a vida toda sofrendo, sendo que não há necessidade de sofrer. A nossa parte é aceitar o convite. E quando eu aceito o convite para ir a alguém, a minha parte, além de falar eu vou, é me movimentar até o lugar.
Quando eu digo sim para Jesus, eu preciso de me movimentar até Jesus. E pastor, como é que eu me movimento até Jesus? Através da palavra de Deus. Porque através da palavra você vai entender que a oração nos aproxima de Jesus. Porque a oração é o momento, é o meio a qual nós comunicamos com Ele. Nós vamos entender que a palavra nos aproxima de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz, olha, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus, Ele é a palavra. E quando eu medito na palavra, eu estou mais próximo de Jesus. Então não basta dizer sim, eu tenho que me movimentar diante deste convite. Ele fala, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Amém ou não amém? Amém, Josué? É a proposta de Deus. E é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Você tem vivido diante daquilo que Jesus prometeu para a tua vida? Você tem desfrutado disso que Ele, do convite que Ele fez a você, a mim, a nós? Ou você tem deixado com que as preocupações do mundo tomem conta do seu coração? Quantas pessoas, queridos, quantos, talvez alguns que estejam nos assistindo, têm vivido assim? Já aceitaram a Cristo como Salvador, já batizaram nas águas, mas ele continua tendo a mesma vida antiga. Ele continua ainda dizendo, eu preciso de força para abrir mão do pecado, eu preciso de força para resistir. Não! Se você aceitou a Cristo, se você já disse sim a Ele, o que você precisa agora é se movimentar na direção dEle. Porque cada passo que você der em direção a Jesus, cada passo que você se movimentar em direção a Ele, coisas erradas, atitudes equivocadas vão sair da tua vida. Mas a questão é que nós aceitamos a Ele, mas queremos continuar do mesmo jeito, aí não é possível. Porque Ele diz, se você vir a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu vou te aliviar. Qualquer alívio nos muda. Se a pessoa estiver estressada, preocupada, e ele sentar para descansar um pouquinho, para parar um pouco a sua mente, ele muda. Ele vai mudar o seu jeito de ser. Então a proposta de Jesus é, se você aceitar o meu convite, e você viver o meu convite, eu vou mudar a tua vida. Eu vou mudar a tua história. Quantos casamentos infelizes, quantas famílias destruídas, mesmo conhecendo a Deus. E por quê, pastor? É o inimigo? É o inimigo. Mas por que o inimigo faz isso? Porque nós damos espaço a ele. Porque se nós aceitarmos o convite e permitirmos que a palavra de Jesus nos molde, nós seremos diferentes e abençoados. E o versículo continua, verso 29. Você bem rápido hoje, bem breve. Tá? Eu sei que a gente está todo mundo cansado aí. Não dorme não, Tiago. Espera aí. Dorme não, Fernandão. Fernandão tirando o cochilo ali já. Segura aí, José. Verso 29 diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Então eu volto ao que eu falei no início, na introdução. Jesus é o nosso exemplo e eu aprendo com aquele que é o meu exemplo. Então ele fala, olha, vocês precisam aprender de mim. Então aquilo que vocês devem fazer, vocês vão ver em mim. Aquilo que vocês devem proceder, vocês vão receber de mim. As decisões que vocês devem tomar, vocês vão ter elas em mim. Jesus falando. Então eu não aprendo olhando para os outros, eu aprendo olhando para Jesus. Eu aprendo olhando para a palavra de Deus. Quanto tempo você tem reservado para meditar na palavra de Deus durante o dia? Quantos versículos ou quantos capítulos você tem lido durante o dia? Quanto tempo você tem permitido que a palavra, sem nenhum tipo de influência do mundo, venha de fato penetrando no teu coração, na tua alma e te fortalecer em Deus? Isso aqui, queridos, é o beabá do cristão. Mas por que nós continuamos falando? Porque nós vemos tantas pessoas fracas, tantas pessoas desanimadas, tantas pessoas aí na sua caminhada com Cristo que já estão desistindo, já até desistiram. E aí quando a gente vai ler o texto de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29 diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, é o texto da Santa Ceia, come e bebe juízo para si. Aquele que faz sem entender o que está fazendo, sem compreender a importância, ele faz para se auto-julgar. Verso 30, é por isso que há entre vocês, entre quem? Entre o povo de Deus,
É por isso que há na igreja de Cristo muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Por quê, pastor? Porque são pessoas que, mesmo conhecendo a palavra, não têm deixado a palavra causar o efeito na sua vida. Continua do mesmo jeito que era do mundo. Continua com os mesmos vícios, o vício da bebida, o vício do cigarro, na prostituição, na mentira. Continua roubando, continua desviando. Queridos, se eu reconhecer a Cristo como Salvador, porque eu aceitei o convite dele, eu tenho que mudar, porque ele na minha vida provoca em mim mudança. Agora eu só não mudo se ele não estiver na minha vida, se eu não der espaço para ele. Porque eu posso muito bem aceitar a ele, levantando a mão e dizer, eu aceito Jesus, mas aqui dentro do coração não aceitar a ele, porque ele não quer simplesmente que nós venhamos reconhecê-lo com os lábios. Não é isso que a Bíblia diz? Olha, este povo só me louvam com seus lábios, mas o seu coração está distante. Deus falou, eu não quero simplesmente palavras, eu não quero simplesmente cânticos, eu quero que eles se rendam de coração. E quando a gente está namorando, né, Fernando? Quando a gente está namorando, a gente chega assim na pessoa e fala assim, olha, eu te amo de todo, você até esquecer que faz tempo, 12 anos, a gente namora ainda, mas faz 12 anos, eu te amo de todo, é com todo. Sei lá. Fernando, eu te amo de todo o meu coração. A gente está dizendo, olha, você para mim é tão importante que já mora aqui dentro. Você sabe o que Deus quer ouvir de nós? Não é cânticos perfeitos, não é instrumentos bem afinados, não é um templo lindo, ornamentado. O que Deus quer ouvir de mim e de você é isso, Senhor, eu te amo de todo o meu coração. Quando eu falo isso, eu estou dizendo, é o Senhor que me direciona, é o Senhor quem manda nesse corpo aqui, porque eu já não pertenço mais a mim, mas eu me entreguei ao Senhor. Queridos, é isso que Deus quer de mim e de você. Então o versículo 29 chama a nossa atenção dizendo, vocês precisam aprender de mim. Por que eu tenho que aprender com o Senhor Jesus? Porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Está preocupado? Está abatido? Está querendo desistir? Em Jesus nós encontramos descanso para a nossa alma. Em Jesus nós encontramos a solução, a direção. Mas eu quero ler um texto com vocês. Abra a tua Bíblia, por favor, Efésios capítulo 4, versículo 22. Fala que horas que é para mim aí, filho? 7h30. Pô, 7h40 aí, daqui 10 minutos você me avisa. Efésios capítulo 4, versículo 22. Abra a tua Bíblia, vamos ler, diz assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe, segundo desejos enganosos. Sabe por que nós sofremos? Mesmo servindo a Deus, estando nos cultos, participando, dizimando, ofertando, sabe por que nós sofremos? Com palavras que pessoas nos dizem, com atitudes que pessoas fazem, sendo intencionado ou mal intencionado. Nós sofremos porque nós ainda não nos despimos do velho homem. Sabe quem que se abate com a palavra do homem? Aquele que ainda está na sua velha natureza. Porque aquele que já se revestiu do novo homem, aquele que já se tornou nova criatura, não tem nada deste mundo que abale a sua estrutura e nem a sua fé. Pastor, eu estou sofrendo porque meu marido falou isso, meu filho falou isso. Querido, se você está em Cristo, você é nova criatura, as suas emoções estão em Deus. Então nada deste mundo abala a tua fé, porque você está firmado nele. Nós precisamos entender isso, que é necessário despir-se do velho homem, aquele que se aborrecia, aquele que chorava por qualquer coisa, aquele que ficava bravo por qualquer coisa, aquele que se irava por qualquer coisa. Se eu aceitei a Cristo, eu aceitei o convite dele, a palavra diz, olha, quanto à maneira antiga de viver, amém ou não amém? Se eu aceitei a Cristo, agora eu devo viver conforme Cristo viveu. Não é conforme as pessoas vivem, nem conforme eu vivia. É uma nova vida, é nova atitude, é um novo modo de ser. Então, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado. Você tem que deixar de lado a velha natureza. Aí agora você tem que fazer
e viver como Cristo. É por isso que ele falou: olha, vocês precisam aprender de mim, porque eu sou. Ó, liga as duas palavras aí. Vocês devem deixar de lado a velha natureza. Aí Jesus nos chamou: aprendam de mim, porque eu sou, vamos dizer nós juntos aqui, manso e humilde. São as duas características que tem que reinar e ser visível na vida do cristão. A palavra de Deus diz: olha, vocês precisam entender que a velha natureza tem que ser abandonada. E aí Jesus fala: aprenda de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. Sem essas duas características, queridos, nós ainda não nos qualificamos como servos de Deus, como homens ou mulheres de Jesus Cristo. Porque é essas qualidades que demonstram que o Espírito Santo de Deus, ele habita nos nossos corações: a mansidão e a humildade. São duas questões que o mundo tanto ele investe para que ninguém tenha. No mundo, ser humilde é bobagem. No mundo, ser manso é ser trouxa. Desculpa aí, mas é ser trouxa. Ser manso é ser um camarada medroso. Mas não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Ser manso, ser humilde é se parecer com Cristo. Quando ele faz o convite: vinde a mim, ele está dizendo: comigo, andando comigo, ouvindo a minha palavra, se alimentando da minha palavra, vocês vão se parecer comigo. Por isso que eu chamo vocês: aprendam de mim. E aí a palavra de Deus, Efésios 4:22, fala isso, para que nós venhamos deixar de lado a velha natureza, essa natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos. Pastor, por que essa corrupção é a natureza pecaminosa do homem? Pastor, por que essa maldade no mundo? É por causa da natureza pecaminosa do homem. Mas aquele que é nova criatura, aquele que aceitou a Cristo, aquele que foi batizado nas águas, aquele que luta contra o pecado, aquele que resiste ao mal, esse, ele abriu mão da sua velha natureza, para agora ter uma nova atitude. Uma atitude essa, baseada na vida de Jesus, baseada na vida do Mestre Jesus Cristo, onde ele diz: aprendam de mim. Então hoje a minha luta não é para ser o Ronaldo conhecido, o Ronaldo visto, não. A minha luta hoje é para ser o Ronaldo manso e o Ronaldo humilde de coração. Não deixe que o orgulho tome conta do teu coração, porque isso nos afasta de Deus. Então esse texto ele nos chama a atenção e ele nos ensina isso. Como que eu posso e o que eu vou aprender com Jesus? É isso. É se despir do velho homem. É se despir, é abrir mão da velha natureza pecaminosa. A bebida, meu querido, não pode te dominar mais. A pornografia não pode te aprisionar mais. A prostituição não pode te aprisionar mais. Nada deste mundo pode aprisionar. Que é por isso que a Bíblia diz: onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Se o teu coração for entregue a Jesus, a Deus, o teu tesouro está nele. Então nada deste mundo vai atrair você. Nada deste mundo vai dominar o teu coração. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar a igreja nessa noite. Porque nós estamos vivendo um tempo de tanta confusão, de tanta mentira sendo pregada, de tanta asneira sendo anunciada. Pessoas que dizem que a Bíblia já não tem mais importância, porque Jesus veio, e se eu faço uso da Bíblia, colocando ela importante, eu estou diminuindo Jesus. Olha que mentira! Sendo que a própria palavra diz da importância de lermos, meditarmos, conhecermos e praticar ela. Mas as pessoas estão colocando na mente dos outros o que querem. Mas a Bíblia já deixou avisado: olha, quando estiver chegando perto do fim, muitos falsos cristos, mestres, vão aparecer. Então eu, como pastor, eu tenho uma obrigação de compartilhar à igreja a palavra verdadeira. Uma palavra que talvez não atraia a multidão, mas uma palavra que vai atrair os verdadeiros filhos de Deus. Homens e mulheres que têm de fato uma preocupação em ter um compromisso com Deus. Então a primeira lição que nós aprendemos nesse texto é que com Jesus nós aprendemos a abrir mão da velha natureza pecaminosa. Nós aprendemos com Cristo a abandonar os costumes, a abandonar os comportamentos, a abandonar os vícios, a abandonar tudo aquilo que nos aprisiona e nos distancia de Deus. E com Ele,
nós também aprendemos a deixar de lado aquilo que passou, histórias vividas no passado. Nós aprendemos a deixar, porque agora eu entendo que com Cristo eu tenho uma nova história, com Cristo eu tenho uma nova vida, com Cristo eu tenho um futuro garantido, com Cristo o meu amanhã está seguro. Então, queridos, aprenda com Jesus, aprenda com Cristo, porque Ele foi perfeito em suas atitudes. Eu quero ler também um texto de Efésios 4, 23. Nós já estamos encerrando. Efésios 4, 23. Porque a palavra de Deus chama a nossa atenção. O que eu preciso aprender com Jesus? Entre os vários ensinos. Primeiro, a despir-se do velho homem. Esqueça a tua velha natureza. Ô esposa, você fica aí incomodando o marido, chamando a atenção dele? Esquece. A atitude de uma mulher de Deus agora não é mais incomodar, mas é colocar os seus joelhos dobrados e orar a Deus e interceder ao Senhor. Ô marido, você vive aí desconfiado, atemorizado, com medo? Não é a atitude de um cristão. A atitude de um cristão agora é falar para o Senhor: Deus, eu confio em Ti e tudo eu coloco em Tuas mãos. É diferente, mudou. Olha o versículo 23. O que eu aprendo com Jesus? A renovar o meu modo de pensar. Verso 23 de Efésios 4. A se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Então está falando da importância de nós renovarmos a nossa mente, de renovarmos o nosso modo de pensar. A palavra de Deus diz, olha, da necessidade de nós renovarmos a nossa mente. Porque se isso não acontecer, aquilo que o mundo está bombardeando a nossa mente todos os dias, ela vai entrar e vai ser guardada no nosso coração. E aí nós vamos ser direcionados por aquilo que o mundo quer. Mas se eu renovo a minha mente no Espírito, se eu renovo a minha mente na palavra, no entendimento da verdade, eu vou ter não simplesmente força para continuar, mas fé para acreditar. É isso que nós precisamos, queridos. Permitir com que a palavra do Senhor renove a nossa mente, renove o nosso modo de pensar, renove as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Nós precisamos permitir que a palavra ela venha provocar em nós a mudança que nós precisamos, a mudança que eu e você necessitamos. E como pai, como marido, como filho, como esposa, só Deus pode renovar. Se nós não buscarmos Ele, ou então ignorarmos, ou então pensarmos que já sabemos tudo, nós vamos viver uma vida medíocre e mentirosa. Mas quando eu permito que todos os dias a palavra de Deus venha em mim, me confronte e me melhore, com isso a minha mente está sendo renovada. E com isso as minhas atitudes também vão ser melhoradas, adequadas à vontade de Deus. Então a segunda lição dessa noite, a primeira é despir-se do velho homem. A segunda é renovar o modo de pensar através do Espírito Santo de Deus, pela revelação da palavra. Renove a tua maneira de pensar. Deixe o Espírito Santo, deixe a palavra mudar o teu modo de ver as coisas. Quantas pessoas vivem de preconceitos? Quantas pessoas, por não ter a mente renovada, olha para alguém e porque a pessoa não tem uma cara muito boa, que nem a minha, não tem uma cara muito bonita, isso deve ser ruim demais, deve ser muito mal, deve ser muito chato. Isso se chama preconceito. Você não sabe, você não conhece, mas você olhou e viu algum traço, você já define a pessoa. Quantos estão sofrendo por causa desses preconceitos? Quantos casamentos, quantas famílias estão destruídas por causa desse preconceito? Em nome de Jesus, eu digo para você, renove a tua mente em Cristo, renove o teu modo de pensar em Cristo, renove os teus comportamentos em Cristo, renove a tua vida em Cristo, para que você não viva mais de acordo com o mundo, mas que você viva como a palavra de Deus nos direciona. Porque se nós vivemos como o mundo, a Bíblia diz, olha, se você não viver conforme a palavra, você vai ser comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a areia, e vendo a chuva, vendo vendavais, ela caiu. Mas se você viver conforme a palavra,
Se você praticar a palavra, você vai ser um homem semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha, e veio a chuva, veio os vendavais, e ela permaneceu de pé. Aquilo que eu estou compartilhando nessa noite da parte de Deus para todos nós, é que se nós ouvirmos a Deus, buscarmos a Ele com sinceridade, permitimos que Ele venha nos moldar, permitimos que Ele venha nos renovar a mente, a nossa vida estará firmada nele, e queira o mundo ou não, queira o diabo ou não, nós permaneceremos em pé, inabaláveis, nós iremos avançar diante de Deus, porque é Ele que nos sustenta. Mas a pergunta é essa: quando você se parece com Cristo? Você tem permitido que a palavra venha moldar você? Ou você tem deixado que o pecado venha moldar a tua vida? Eu já estou terminando, mas pense nisso. Quanto você parece com Cristo? Quanto você parece com Jesus? Quanto você vive da palavra? O quanto você vive da palavra? Verso 24, eu vou encerrar. E a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. A palavra agora nos chama a atenção. 3 lições dessa noite que aprendemos com Jesus. Mateus 11, 29, ele diz: aprendam de mim. Primeira lição: você precisa se despir da velha natureza. Você agora serve a Cristo. Se não serve, passe a servir, porque é a melhor opção. Segundo aprendizado: você tem que deixar a palavra de Deus renovar o teu modo de pensar, o teu modo de agir. E terceiro e último dessa noite: você precisa aprender com Jesus a obter um padrão de vida em santidade. A palavra de Deus nos diz: sem santidade ninguém verá a Deus. Eu e você precisamos entender que tudo isso aqui vai passar, vai, mas também chegará o momento que tudo isso daqui acabará. Se eu estiver firmado em Deus, se eu estiver buscando uma vida de santidade em Deus, eu vou vê-lo, eu vou conhecê-lo, eu vou morar com Ele. Todo o nosso trajeto nessa terra, queridos, não tem a ver somente com alcançar, com conquistar, com obter lucro, não. Mas o trajeto que Deus nos permite ter nessa terra é para nos parecermos mais e mais com Cristo, para que quando chegar o momento nós venhamos morar com Deus. E quando nós lemos essa palavra, nós aprendemos que a santidade, ela está associada a um comportamento harmonioso com os princípios da palavra de Deus. Eu vou repetir para você: a santidade, ela está associada a um comportamento harmonioso, a um comportamento de harmonia com os princípios estabelecidos na palavra de Deus. O que é ser santo, pastor? O que é ter uma vida de santificação? É ter harmonia com aquilo que está escrito aqui. É buscar entender e praticar o que está escrito. O verso 30 de Mateus 11, ele diz assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando você entender que o nosso propósito, a nossa luta é se parecer com Cristo, você vai entender que somente nele nós podemos descansar, que somente nele a nossa alma encontrará descanso, que somente nele a nossa alma encontrará paz, que somente nele a nossa alma encontrará alegria. Não sei como você está no dia de hoje, não sei como foi o dia de hoje para você, mas o que eu sei é que se você permitir nessa noite, o Espírito Santo de Deus visita o teu coração, visita a tua casa, e traz a alegria e a paz que você precisa, e traz o renovo que você necessita, e traz a você a força que você precisa para vencer o mundo, para vencer as ofertas do mal. É isso que Deus quer de mim e de você nessa noite. Se você puder aí no teu lugar, feche os teus olhos e vamos falar com o nosso Deus. A palavra de Deus nos diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, porque Ele é poderoso. Então vamos falar com Ele nessa hora. Vamos invocar a presença de Deus nesse momento. Após a oração, os meninos vão louvar a Deus com mais um canto. Oremos ao Senhor. Ó Pai,
A tua palavra foi ministrada nessa noite, Senhor. A tua palavra que transforma, a tua palavra que cura, a tua palavra que liberta foi liberada nessa noite, ó Pai. E eu tenho certeza que essa palavra já foi de encontro ao coração do teu povo, da tua igreja. Eu tenho certeza, ó Pai, que essa palavra está tocando, está libertando, está transformando vidas nessa noite, ó Deus. O mal não vai continuar dominando essa casa, essa família. O mal não vai continuar aprisionando essa vida, Senhor, porque pertence a Ti, Deus. E se somos do Senhor, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos sustenta, Pai. Eu não sei como esse meu irmão, essa minha irmã está agora, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu oro, Pai, repreendendo toda ação das trevas contra essa casa, toda ação maligna contra essa família. Pai querido, eu oro contra toda obra de inveja, de macumbaria, de feitiçaria, contra o lar do meu irmão, da minha irmã. Senhor, que nesta hora o Teu Espírito Santo venha envolvê-los, venha trazer alegria, paz, força a este coração abatido, Senhor. Fortaleça cada um de nós, porque nós dependemos e precisamos de Ti. Que o Senhor visite cada lar, cada família, cada casa desses nossos irmãos que estão nos assistindo ou que vão ver depois, Senhor. Que o Teu poder venha se manifestar poderosamente na vida do obreiro, na vida do pastor, na vida do Teu povo, ó Pai. Nós oramos pela vida dos médicos, dos enfermeiros, dos farmacêuticos, ó Pai. Nós oramos pela vida dos nossos governantes. Que o Senhor venha direcioná-los, ó Pai, nesse momento de pandemia, de crise nas nações. Nós somos a Tua igreja, nós oramos, nós clamamos ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem poder para mudar toda e qualquer situação. E em Teu nome, ó Pai, nós oramos profetizando a cura da terra, a cura das nações, em nome de Jesus, ó Pai. Traga, Senhor, o alívio, traga, Senhor, o amor a essa casa, a alegria a este coração, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós te amamos, Pai. Dependemos de Ti, Jesus. Dependemos de Ti, Deus. Louvado seja